Por que que o medo de o amanhã não te deixa viver hoje? Hoje vamos perceber que não é o dinheiro que nos trava, é a nossa mente a viver em escassez e a sabotar a nossa tranquilidade. Se isto fala contigo, fica comigo até ao fim. Olá, o meu nome é Hilda, muito prazer, seja muito bem-vinda a este cantinho especial onde falamos de crescimento pessoal, fé e bem-estar com muito propósito. E hoje, meus amigos, vamos falar de mentalidade de escassez e de ansiedade financeira. Antes de mais, vamos ser muito claros. O que é realmente mentalidade de escassez? A mentalidade de escassez é a crença constante de que os nossos recursos são limitados, que o futuro será desfavorável e que mais cedo ou mais tarde algo vai faltar. Não é apenas prudência, não é apenas organização, é viver num estado permanente de quê? De alerta. É sentir que a escassez não é uma fase. É quem você é. É quando essa mentalidade se instala no cérebro, entra em modo de quê? Sobrevivência. É como viver com a sensação constante de que tudo pode faltar. Faltar dinheiro, faltar nosso tempo, faltar oportunidades. Meus amigos, não é só uma fase difícil, eu sei. É quando a escassez deixa de ser o quê? Um estado e passa a ser a nossa identidade. Como, por exemplo, eu sou assim, eu nunca tenho, na minha vida é sempre a contar trocos. Isso não é só realidade financeira, é a mentalidade a falar. E já agora, sabes o que é a ansiedade financeira? A ansiedade financeira é a preocupação excessiva e emocional com quem? Com o dinheiro. Mesmo quando as contas estão controladas. Mesmo quando ainda há soluções. A mente cria cenários de catástrofe. Pode manifestar-se como medo constante de imprevistos, pensamentos repetitivos sobre dívidas, sensação de que nunca é o suficiente, paralisa nas nossas decisões, evita olhar para a situação financeira. E aqui está algo muito importante. A ansiedade financeira não é só sobre números, é sobre medo. Olha, eu sei perfeitamente que algumas pessoas podem estar a pensar: ok, Hilda, mas, na verdade, como é que ele vive tão tranquilo com o ordenado mínimo? E tens razão, porque nem tudo são rosas e nem tudo é romantizar a dificuldade. Mas repara numa coisa muito importante. Viver com pouco não é o mesmo que viver em escassez mental. São coisas completamente diferentes. A pessoa preocupa-se tanto que deixa de agir. Porque quando a nossa mente está em escassez, olha, ela deixa até de pensar com clareza e sequestra a nossa capacidade de ver soluções. Sim, sequestra. Porque quando o foco está sempre, olha, na falta, o nosso cérebro entra em modo de sobrevivência. E em modo de sobrevivência, olha, não há estratégia, há reação. Tu só queres apagar, olha, o incêndio. Isto chama-se o quê? Tunelamento. A atenção fica presa na conta que vence talvez amanhã e perdes a visão do futuro. Perdes até criatividade, perdes até clareza e depois dizes, eu não vejo saída. Mas às vezes há saída ali mesmo, só que o medo não te deixa ver isso. Olhem, e agora para a nossa idade aqui entre os 45, 55, 60 anos, isto pesa ainda muito mais, não é verdade? Porque não é só sobre ti, é sobre os teus filhos, é sobre talvez os teus netos, é sobre ajudar alguém que ainda depende de ti, ou até sobre ti mesmo, que pensavas estar até mais estável nesta fase da vida e surge aquela pergunta silenciosa: será que eu fiz tudo errado? Calma. Respira, porque nem sempre é o erro. Muitas vezes é um ciclo. Mas se essa mentalidade estiver em escassez, qualquer ciclo parece sentença. E como é que isso se manifesta no nosso dia a dia? Primeiro, tolamento. Só vês o problema no imediato. Segundo,
Culpa no consumo. Tens dificuldade em gastar com algo que te faz bem. Compras o básico, sempre o básico. E quando realmente decides investir em ti, olha, sem desculpa, como se não merecesses. Terceiro, fatalismo. Acreditas que nada vai mudar, que depende talvez da sorte, talvez do governo, da economia, e esqueces que ainda tens capacidade de criar valor. Enquanto, olha, respiras, há potencial. Agora, meus amigos, vamos entrar numa parte muito mais delicada. E quando isto se junta à fé? Porque tu crês. Sabes o que Deus é provedor. Mas o teu cérebro está tão programado para o medo que cria um conflito interno. Tu oras, mas ficas ansioso. Tu declaras confiança, mas fazes contas com desespero. E isso, meus amigos, gera culpa espiritual. Se eu tivesse mais fé, não estaria assim. Cuidado com essa frase, porque a ansiedade não é falta de fé, é humanidade. Mas permanecer nela sem renovar a mente, isso sim, pode enfraquecer-te. Agora, quero trazer-te uma passagem bíblica em Mateus 6, 31 ao 37. Ouçam com atenção. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestirmos. Reparem, por todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas, parem neste versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus. Reparem, não disse depois, disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Reparem nestas palavras fortes. Não é um convite à irresponsabilidade. É um convite à prioridade. O problema não é planear. O problema é viver inquieta. Há uma diferença. Então, o que fazer realmente na prática? Há 4 pontos no qual devemos nos focar. Primeiro, separa a realidade da tua imaginação. Pergunta a ti mesmo. Isto realmente está-me a acontecer? Ou é um cenário que eu criei? Segundo, troca o foco do urgente pelo prioritário. Urgente, pagar contas. Prioritário, organizar finanças. Aprender algo novo. Pedir ajuda se necessitar. O urgente grita. O prioritário constrói. Terceiro ponto. Cria um plano simples. Não precisa ser perfeito. Precisa só ser executável. Pequenos passos reduzem a nossa ansiedade. Por exemplo, lembras-te por acaso daquele casaco que compraste por impulso? Pois é. E depois, encostaste, porque até nem faz o teu estilo. Antes de comprar, pensa, será que eu preciso mesmo disto? Agora, o quarto ponto, e este é espiritual, alimenta a mente com a verdade. Se o cérebro está em modo de escassez, ele precisa de novas referências. Lê promessas, medita nelas e repete-as, não como magia, mas como reprogramação mental alinhada com a tua fé. Olha, e agora vou ser muito direta, mas muito sincera. Às vezes o problema não é a falta de dinheiro, é a falta de paz. Eu até já vi pessoas com muito pouco, mas a viverem com leveza. Enquanto há pessoas com muito e a viverem em pânico. Porque a escassez começa de dentro. E se de dentro há medo constante, olha, nunca será suficiente. Mas se de dentro há confiança equilibrada, mesmo em fase difícil, há estabilidade. E deixa-me ser honesta. Fé não elimina boletos. Boletos, contas. Mas elimina o quê? O desespero.
Fé não imprime dinheiro, mas imprime direção. E direção vale mais do que todo o pânico. Se tens filhos ou netos a viver esta ansiedade, não lhe transmitas apenas preocupação. Ensina o equilíbrio. Ensina a responsabilidade. Sim, sem dramatizar, porque medo também se herda, mas confiança também. E hoje eu quero que saias daqui com uma pequena decisão muito simples. Eu não sou a minha fase. Se estás numa fase, olha, de aperto, isso não define o teu valor, porque esqueces é estado e não identidade. E quando unimos a ação prática com uma fé verdadeira, a mente começa-se a abrir. E quando a mente abre, as soluções aparecem. Eu termino com isto. Não deixes o medo do amanhã roubar a paz de hoje. Planeia-te, organiza-te e aprende, mas confia. Porque viver em alerta constante, meus amigos, não te protege, só te esgota. E tu não foste criada para sobreviver em pânico. Foste criada para viver com propósito. E no nosso próximo vídeo vamos ter a continuação da mentalidade de escassez, que é a raiz do problema. Vamos falar sobre a raiz do problema. Já agora, se esta mensagem hoje falou contigo, partilha com alguém que também precisa ouvir isto. Já agora, deixa o teu like, porque é muito importante para este canal crescer. Porque às vezes Deus usa um simples gesto, até um pequenino clique para chegarmos onde nós não chegamos. E lembra-te, cuidar da tua essência é o teu maior investimento. Por isso, quando o barulho do mundo for demasiado forte, o que é que nós fazemos? Respiramos fundo, sorrimos com esperança e confiamos em Deus. E mais uma vez, Deus vos abençoe, Deus vos ama e eu também. Um beijinho muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijinhos! Não se esqueçam que no próximo vídeo vamos ter a raiz do problema, que é a nossa continuação. Tchau, beijos!